Bom dia, pessoal. Para iniciar o nosso quarto bimestre, né, o módulo 4 do nosso livro didático, vamos falar aqui um pouquinho sobre energia elétrica, né? Primeiramente, lembrem-se que vocês já viram os tipos de energia que são possíveis de encontrarmos, né, no nosso cotidiano. E a energia elétrica, ela tem um fator muito importante, é um dos tipos de energia mais utilizado por nós, se não o mais utilizado, né? Hoje a gente usa energia elétrica para praticamente quase todas as atividades diárias, né? E a gente se pergunta, né, como seria possível viver sem ela? Durante o dia a gente pode adaptar várias situações, mas e à noite, né? Como ficaria sem ela? Sem a luminosidade, sem o uso dos nossos aparelhos, enfim. Vale ressaltar a importância da energia elétrica aí para iniciarmos o capítulo. E aí aqui vamos iniciar o assunto eletrodinâmica, né? O que seria eletrodinâmica? Eu grifei aqui para vocês, ó. É o estudo das cargas elétricas em movimento e dos efeitos gerados por esse movimento. Então, vamos lembrar das cargas elétricas, né? Prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons, que têm as cargas negativas, eles participam de todas as estruturas dos materiais e eles que fazem essa movimentação. Lembrando que lá no átomo os elétrons ficam na parte de fora, eles ficam livres, então eles podem se movimentar. Diferente de prótons e nêutrons que ficam presos dentro do núcleo atômico. Então a eletrodinâmica estuda justamente isso, a movimentação desses elétrons e o que ele causa, né? Então aí a gente sabe que nas nossas atividades diárias, todos os circuitos elétricos trabalham com essa movimentação de elétrons. Então, esse estudo chama eletrodinâmica. E aí vamos começar falando sobre o circuito elétrico, né? O que seria um circuito? Circuito é uma atividade, né, fechada, né? Circuito. É onde tem um começo, um meio e um fim. Então, um circuito elétrico é um caminho fechado, constituído de um material capaz de transportar cargas elétricas, chamado de condutor. O que pode conduzir cargas é o condutor. Aqui no caso nós vamos usar um fio. Bom, para que exista o circuito elétrico tem que ter um gerador elétrico, um gerador de energia, que pode ser uma pilha ou uma bateria, mas tem que existir esse gerador. Aí aqui, ó, na ilustração tem um exemplo de um circuito elétrico fechado, tá? Na verdade ele é aberto também. Eu tenho aqui o gerador, que é a pilha, os fios condutores, então tem um fio de um lado, um fio do outro, a lâmpada, que é o meu objetivo, né? O objetivo aqui nesse circuito é acender a lâmpada. E aqui um interruptor, feito com clips, tá? Aqui ele está desligado, ou seja, a energia, ó, ela não está sendo transportada porque ela precisa estar fechada. Então, quando eu aciono o clips, né, o meu interruptor, quando eu movimento, encosto ele para cá, eu fecho o circuito. Fechando o circuito, os elétrons podem se movimentar por todo lugar. E aí a lâmpada acende, porque os elétrons vão passar por ela, tá? Para eu ter um circuito elétrico, eu preciso de pelo menos 3 componentes. Então, a fonte de energia, o condutor, que no caso é o fio, na maioria é um fio metálico, por ele ser um bom condutor de energia, e um dispositivo, como uma lâmpada ou alguma outra coisa que eu quero utilizar. Uma lâmpada é mais simples, tá? Então, eu tenho que ter fonte de energia, condutor e lâmpada. Tudo bem? E aí eu vou estabelecer o meu circuito. Aqui tem um outro exemplo, ó, em forma de desenho com a mesma explicação. Os elétrons, eles saem do lado positivo e eles vão do lado negativo. Eles fazem esse circuito.
Ele se movimenta, passa pela lâmpada e volta. Sobre os fios condutores, é interessante lembrar que é utilizado o metal por ele ter boa condutividade elétrica. O que quer dizer isso? As cargas elétricas passam facilmente por ele. Ele é um bom condutor, como a maioria dos metais, tá? Essa é uma característica do grupo dos metais, ser bom condutor de energia. Mas, como ele não pode ficar assim exposto, ó, eu tenho que ter um isolante em volta. O isolante é aquele que não permite que a carga elétrica se espalhe, né? Então, os fios de energia, ele tem dentro dele, em sua maioria, é o cobre e por fora um plástico utilizado para encapar, para armazenar os elétrons dentro do fio somente. Se deixa aberto, ele vai encostar em outros fios ou em outros lugares e transportar esses elétrons. Aí deixa de fazer a função dele, além de provocar o curto-circuito. Então, o material condutor é o fio, né, o metal, no caso aqui o cobre, e o isolante é o plástico, aquele que vai proteger os elétrons dentro do fio. Tá? Circuito elétrico e circuito fechado. Bom, o circuito aberto, ele tem esta capacidade de cortar o fluxo de energia, né? Então, ele, aqui tem, no primeiro exemplo, ele está aberto porque o interruptor não está ligado, não está encostando aqui para que ele possa fazer esse transporte de elétrons dos dois lados. No circuito fechado é quando eu ligo o meu interruptor e aí sim os elétrons vão estar passando por todo o circuito. Então aqui eu tenho o circuito fechado, quando a carga é estabelecida num fluxo ordenado, tá? Está sempre na mesma direção. E o circuito aberto é quando eu interrompo esse fluxo de energia. Quando eu interrompo, ele passa a ser um circuito aberto. O fluxo ordenado das cargas elétricas é definido como corrente elétrica. Então, eu tenho aqui um circuito onde está passando uma corrente elétrica, porque o fluxo de elétrons está ordenado, está indo sempre no mesmo caminho. Bom, numa corrente elétrica, que é o que mesmo? É o fluxo organizado das cargas elétricas, passando pelo condutor, eu tenho características diferentes de um para o outro. Características que eu digo é capacidades diferentes. Então, ela é medida em ampere, representado pela letra A maiúscula, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas. Bom, quando eu tenho baixo ampere, significa que o meu circuito precisa de pouca energia para acontecer o que eu quero. Se for movimento, se for acender uma lâmpada, enfim. Se eu precisar de muitos amperes, significa que ele vai utilizar muita energia, né? Muita capacidade daquele gerador. E aí ele precisa de maior energia. Então, eu vou sempre olhar a quantidade de ampere. Como, por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos, ó. Um chuveiro e uma lâmpada. Todos os equipamentos elétricos, eles vêm com essas medidas, tá? Pra gente ter uma noção na hora de comprar. Então, aqui, o meu chuveiro elétrico, ele tá marcando 50A, 50 amperes. A minha lâmpada está dizendo 0,27A, 0,27 amperes. Essa é a corrente elétrica que ela vai utilizar para funcionar. Tá? É a corrente elétrica que ela precisa para acender. Então, aqui, qual dos dois necessita de maior intensidade? O de maior número, né? Então, o chuveiro precisa de 50 amperes e ele vai funcionar com isso. Se tiver menos, o meu chuveiro não funciona, tá? Então, a intensidade do meu produto, do meu objeto, do meu aparelho, vai estar relacionado aos amperes. O que ele precisa da minha corrente elétrica para funcionar, tá bom? Aqui tem dois exemplos mais de corrente contínua e corrente alternada.
O que seria uma corrente contínua? Quando a corrente tem sempre o mesmo sentido, ela vai circular sempre no mesmo sentido. E ela é alternada quando ela pode se movimentar de outra forma. Ela pode ir e voltar, né? Exemplo da contínua: pilhas e baterias, né? Ela vai sempre funcionar no mesmo fluxo, no mesmo sentido, até acabar, até o esgotamento. Na alternada, eu tenho, por exemplo, geradores de energia. Por exemplo, liquidificador. Ele vai funcionar, ele pode estar voltando ao, no caso aí, o motor, tá? Esses elétrons, ele não precisa estar continuamente funcionando da mesma forma, no mesmo fluxo. Então, isso é uma corrente alternada. Corrente contínua, mesmo sentido. Corrente alternada, sentidos diferentes. E para encerrar aqui nosso assunto, nós temos os efeitos da corrente elétrica em um condutor. Eu uso meus equipamentos elétricos na minha casa por diferentes motivos, né? Cada um serve para um fim. E essas correntes elétricas, a energia que vem para minha casa é a mesma, só que ela vai ser direcionada nos aparelhos de acordo com a necessidade deles. Então, eu tenho aqui o efeito térmico, é quando a corrente elétrica, ela passa no meio material condutor e vai provocar o aquecimento, que é o caso aqui do secador de cabelos. A corrente elétrica vem, passa pelo aparelho e o resistor vai transformar em calor para que seque meus cabelos. Efeito magnético é quando a corrente elétrica transforma a situação em magnética, como um ímã, tá? Então, eu tenho ímãs elétricos, tem os ímãs comuns, que não precisam de energia, mas tem os ímãs elétricos, que a gente chama de eletroímã. É o caso aqui desse guindaste, tá? Efeito químico é quando a corrente elétrica ocorre reações químicas e ela passa por transformações. É o caso aqui da bateria, tá? Bateria do automóvel. Ela provoca reações químicas que fazem com que os elétrons passem para o automóvel, formando aí a corrente elétrica de novo. Efeito fisiológico. Fisiológico tem a ver com o corpo. Então, por exemplo, um choque, né? Eu recebi uma carga elétrica e o meu corpo foi abalado, vamos dizer assim. Então, quando percorrer pelo corpo de ser humano ou animais, agindo nos músculos e nervos, nós temos um efeito fisiológico. Tem alguns exames clínicos, né, que usam esses choquezinhos para medir condições de músculos, enfim. São efeitos fisiológicos da corrente elétrica no organismo, tá bom? Espero que tenha sido útil o assunto. Leiam os textos atentamente e respondam as questões do livro.